Já quero começar o vídeo dizendo que eu ouvi coisas dignas de um apedeuta sobre essa luta. E isso já tava me dando uma coceira pra gravar logo esse vídeo aqui. Então vamos lá. Esse aqui é o rosto do cara que, segundo alguns, levou várias cotoveladas no primeiro round, estava sendo dominado em pé e só venceu porque achou aquele chute derradeiro. E esse aqui é o rosto do cara que supostamente fez tudo isso com ele. Eu vou analisar detalhe por detalhe e provar por A mais B que aquele chute só aconteceu porque o Johnny neutralizou o jogo do Zhang. Então fica até o final se você não quer sair por aí opinando como um transeunte do MMA. Eu sou o Felipe e você está no Fight Scan. Você gosta de análises técnicas com embasamento? Esse é o canal para você. Se inscreva. Já quero começar com essa entrada de queda maravilhosa. E já deixo claro, não tô aqui para defender nenhum lutador. O que eu quero é análise objetiva, reduzindo ao máximo a subjetividade. Dito isso, não concordo com quem diz que o Johnny estava receoso. Quem tá com medo não inicia uma luta fazendo o que ele fez logo de cara. Sobre a entrada de queda em si, ele entrou de longe, o chinês percebeu e rotacionou o tronco rápido. Johnny explodiu tanto na tentativa que não conseguiu frear a tempo para acompanhar o giro do Zhang e acabou caindo por baixo. Mas ao contrário do que falaram, o Johnny controlou bem por baixo com uma guarda ativa. Primeiro laçou a nuca do chinês, pressionou para baixo e com a perna esquerda fez um ganchinho para quebrar a postura e impedir que o Zhang levantasse e soltasse golpes. Mas Felipe, e as cotoveladas que ele tomou? Vamos lá. Primeira cotovelada. Logo quando caiu por baixo, mas sem pressão, porque o Johnny já estava colado abraçando o chinês. Segunda cotovelada. Quando ele soltou aquele ganchinho da guarda, o Zhang aproveitou e encaixou outra também, sem muito impacto. Deve ter machucado, óbvio, mas não foi um dano significativo. Depois disso, o chinês ainda tentou mais uma, mas saiu meio que uma ombrada. Depois uma martelada, mas o Johnny bloqueou. Logo em seguida, o Johnny fez uma levantada técnica, da primeira aulinha de jiu-jitsu ali, circulou para o lado certo, o lado oposto da mão direita do Zhang e saiu. Esse foi o tal domínio do chinês por baixo. Tirem as conclusões de vocês. Quem assistiu a minha análise pré-luta na sexta-feira vai reconhecer que a partir daqui o Johnny começa a aplicar exatamente o que eu disse que seria o caminho seguro para a vitória. Agora, com os dois em pés, Johnny lança o primeiro golpe, um chute na panturrilha, seguido de um frontal no corpo. Depois ele movimenta a cabeça, finta, troca de base. Até agora, um jogo perfeito. Johnny joga um jab e um direto, e acontece exatamente o que eu disse na minha análise. O chinês contra-golpeia o jab e encurta, tirando a distância do direto do Johnny. Diferente do que eu ouvi por aí, o jab não era o melhor caminho nessa luta. O Zhang sempre contra-golpeia ou marca o tempo do jab para avançar. Para mim, esse foi um dos motivos que não fez o chinês lutar como ele luta sempre, porque o Johnny não tem o costume de usar muito jab. E o Zhang ficou esperando, mas esse jab não vinha. Mais adiante eu vou mostrar isso para vocês. Depois desse primeiro embate na curta, o Johnny circula, mas pro lado errado, o lado da mão forte do Zhang. E aí vemos algo interessante. O chinês adota uma postura ofensiva, caminha para frente, punhos cerrados, guarda rígida e muda a expressão facial. De novo, quem viu minha análise sabe, esse é o padrão dele quando vai atacar. De forma inteligente, o Johnny muda o sentido da movimentação para o lado certo. O chinês relaxa, guarda mais baixa, punhos abertos e a expressão dele muda novamente. Ele precisa recalcular a entrada, ou seja, a movimentação constante do Johnny estava deixando o Zhang visivelmente desconfortável. Mas nesse momento aqui, eu confesso que comecei a ficar um pouco preocupado. O Johnny se movimentava sem lançar golpes, mas pelo mapeamento que eu fiz, o melhor contra esse adversário seria uma movimentação constante e volume de golpes na média e longa distância, principalmente chutes. Logo em seguida, vemos outro padrão que já estava mapeado. O cruzado de esquerda do Zhang sempre quando o oponente está próximo da grade. E para mim, esse foi o momento mais perigoso da luta. Vocês não enviaram meu vídeo pro Johnny e ele tomou esse cruzado. Mas o problema veio depois, um direto de direita que entrou limpo.
esse mesmo golpe já nocauteou outros, mas o Johnny não caiu, porque ele estava circulando para fora, sem as costas na grade. Ainda assim, pode ter certeza que ele sentiu o poder da mão do chinês. Outra coisa que eu tinha comentado, seria interessante clinchar quando o Jang encurtasse, para não trocar na curta distância. E foi exatamente o que ele fez aqui. Agora no clinch, o Johnny toma 2 joelhadas duras, mas na saída ele acerta uma cotovelada. De novo, na curta não é bom negócio. Mas o Walker tem o fator imprevisibilidade. O Jang engatilha o direto e está bem posicionado para soltar, mas o Johnny clincha e desvia ao mesmo tempo. Isso é alto nível. Dá pra ver que ele percebeu o golpe e virou a cabeça para dentro no momento exato, fazendo o direto passar no vazio. Em seguida o Johnny solta uma joelhada saltada, meio maluca, e depois conecta um direto enquanto ele ainda estava caindo no chão. Loucura total, coisa de Johnny Walker mesmo. E em seguida ele contra-golpeia um jab do chinês e acerta na ponta do queixo, fazendo o Jang recuar. Ele começou a respeitar mais a mão do Johnny. E aqui temos mais um chute na panturrilha. O Jang tenta contra-golpear, mas não consegue chegar. Por isso eu dizia que os chutes seriam um ótimo caminho. Jang tenta de novo o cruzado de esquerda, mas o Johnny acerta um jab de longe. Como já mostrei, o chinês tem o hábito de abaixar a guarda enquanto ele solta esse cruzado. E o golpe passa no vazio. Johnny estica um direto, depois mais um chute na panturrilha, que entra muito forte. O Jang nem esboça uma defesa. Ele não espera um direto vindo sem a preparação do jab. Em seguida, um chute por dentro. E aqui temos um momento interessante. Jang desconfortável, sendo forçado a circular junto com o Johnny, resetando a distância o tempo todo sem conseguir fixar um ponto para atacar. Johnny tenta outra queda, mas de muito longe, sem preparação, não tinha como. Aqui um detalhe importante. O Jang estava mais acuado, não sei se pela pressão ou guardando gás para os 5 rounds, mas na minha opinião aquela primeira entrada de queda já deixou ele meio cabreiro, e essa segunda reforçou a ideia de que ele não poderia lutar solto. No meu mapeamento, eu falei que jabear em base de canhoto em movimento poderia funcionar, porque o Jang não conseguiria contra-golpear. E olha só, Johnny lança um chute saltando, cai na base de canhoto, se movimenta levemente, corta o ângulo e lança um jab de direita afiado. E entrou limpo, só que no pescoço do Jang. Se pega no queixo, com certeza seria perigoso para ele. No final do round, o Johnny circula e finta bastante. Reparem na mão esquerda do Jang se mexendo o tempo todo, marcando a passada para contra-golpear o jab. E isso fica mais claro nessa finta. Então chegamos ao fim do primeiro round e aqui eu concordo sim com o que a maioria das pessoas falaram. O Johnny perdeu o round nos pontos, caiu por baixo, levou alguns golpes, mas em termos da batalha, na minha opinião ele estava vencendo. Porque ele conseguiu quebrar o ritmo do Jang, plantou várias dúvidas na mente dele e mostrou que sua mão também é dura. O chinês lutou diferente do habitual. E o segundo round começa no mesmo padrão, o Johnny circulando e o chinês indo à caça, o Johnny fintando e chutando. Mais um direto abrindo o caminho e chute na panturrilha, mais fintas, outro chute na panturrilha, preparado por um direto. O Jang até marca o tempo desse chute e tenta aplicar um direto de encontro, mas a envergadura do Johnny fala mais alto. Nesse momento, o Johnny pede pro Walter, irmão dele, parar de falar, mas percebemos que ele faz isso sem tirar os olhos do Jang. No meu ponto de vista não era receio, era foco. Quem tá nervoso nem consegue ouvir o corner. Mais um chute na panturrilha e o Jang já sente. Esconde aquela perna imediatamente. Logo em seguida, mais um chute. Dessa vez a canela pega em cheio na lateral do joelho. O Jang nitidamente sente. Quando tenta apoiar o peso nessa perna, não consegue e começa a recuar. Eu não sou um especialista médico, mas provavelmente nessa região existe algo que gera um choque ou travamento. Inclusive, já vimos isso numa luta do Liam Harrison contra o Nogon. O chute foi tão potente que paralisou a perna. E foi no mesmo local que o Johnny acertou. Daqui em diante, o Johnny só martelou os pregos no caixão. Mais chutes e depois ground and pound. O que vimos nessa luta foi um controle de distância, uma quebra de ritmo e uma estratégia de luta superior à do chinês. Se aquele chute não tivesse conectado e o Johnny se mantivesse na estratégia, provavelmente ele teria encontrado outra brecha. Porque eu não estava vendo o Jang numa crescente. Para mim ele estava fazendo a mesma coisa que ele fez no primeiro round, sem trazer riscos verdadeiros.
Como eu já disse aqui várias vezes, se vocês assistirem o outro vídeo que está aqui no meu canal, onde eu analisei o jogo do Jang, vocês vão ver que nessa luta ele lutou diferente do habitual. Minha visão final é, a performance do Johnny ainda não é suficiente para colocá-lo de volta no topo da categoria. O que vimos foram lampejos do Johnny Walker que nós já conhecemos. Mas esses lampejos bastaram para vencer. Mas se ele tivesse soltado mais o jogo, mais volume de golpe, trocasse de base, entrada de queda, o chinês com certeza mal teria conseguido encostar nele. Com essa estrutura física que ele tem e jogando solto, ele pode dar problema para qualquer um da divisão. Espero que ele evolua e volte logo para brigar pelo top 5. E você, mantenha-se ativo interagindo por aqui se você gosta do meu trabalho, para eu ver que vale a pena continuar trazendo mais vídeos. E comente quais outras análises vocês querem ver. Até o próximo Scanner.